Olá, meu nome é Taina e hoje a gente vai fazer algumas questões do vestibular da UFRR 2020 da língua espanhola. Vamos lá? Bom, a gente já começa com um texto bem curtinho e a gente já percebe que tem os espaços para serem preenchidos. Ou seja, quando isso acontece, então a gente vai lidar ou com preposição ou com verbo. Pela questão, pelo enunciado, a gente vai preencher esses espaços com os verbos, né? Verbo ir, arrasar e haver. Cada verbinho desse aqui vai preencher o espaço correspondente no texto. Vamos lá. A catastrófica supererupção que transformou a vida dos maias. Uma investigação ou pesquisa, né? Reconstrói a explosão da caldeira de Lopango em Salvador, em El Salvador. Um fenômeno vulcânico com consequências devastadoras há 1500 anos. A explosão tão forte, como a gente está falando de algo que aconteceu, a gente vai precisar preencher esse espaço com um verbo conjugado no passado. Vamos dar uma olhadinha quais são nossas opções lá. Os verbos que nós temos aqui, né? Verbo ser ou ir, a gente não sabe. Agora, pelo texto, a gente sabe que, ó, a explosão foi, em português, tão grande, né? Foi tão catastrófica. Intuitivamente, a gente sabe que é um verbo que parece bastante com o nosso, né? Da língua portuguesa. Então, a gente já vai eliminar isso aqui. A gente vai eliminar isso aqui. As opções A, C e D. De certa forma, a gente também pode eliminar, de certa não. Com certeza, a gente vai eliminar a letra C. A gente só vai deixar a letra A e a letra D como as únicas opções possíveis, uma vez que esse verbo é muito parecido com o português. Então, a gente pode já intuitivamente preencher aquela lacuna como a explosão foi tão forte que com praticamente toda a vegetação. Então, ela foi tão forte que ela arrasou praticamente com a vegetação. Foi uma coisa, um acontecimento concluído, né? Foi e arrasou. Na língua espanhola, quando a gente está falando desse tempo verbalzinho aqui, ó, que é o pretérito perfeito simples ou indefinido, a gente tem um acento, que em português teríamos um ditongos ou. Então, na língua espanhola, a gente substitui isso por um acento. A palavra fica tildada. Qual é a opção que nos mostra essas duas formas? Foi, arrasou, a gente tem letra A e letra D. A gente está falando agora das nossas possíveis, né? A e D, mas com uma atenção muito grande em relação à escrita, olha só. Como é que eu escrevi lá? Eu escrevi com S. Por quê? Porque o verbo arrasar é com S, não é com Z. A gente já pode eliminar essa também. Por eliminação, a gente fica com a letra A. A gente nem precisou terminar o texto, tá vendo? Só por detalhes nas opções, a gente já consegue definir qual é a nossa opção correta. Vamos lá na próxima. Quais das afirmações estão corretas? Aqui, a gente tem que prestar bastante atenção no que nos foi apresentado lá. Percebem que aqui nós temos umas palavrinhas que estão sublinhadas, né? Que palavras são essas? Os maias, ao vulcão, a gente tem recuperar-se, bem, ó, recuperar-se, ok. Continuando a leitura, para a gente entender melhor o uso dessas, por que a gente vai continuar? Porque a próxima questão precisa do texto. Então, a gente vai continuar a partir do que a gente completou, né? Já que a gente conseguiu completar as informações, a explosão foi tão forte que arrasou com praticamente toda a vegetação e fez com que as zonas 40 quilômetros que rodeavam o vulcão fossem inabitáveis. Houve isso aqui, deslizamento, avalanche, né? Tudo relacionado ao vulcão. É um termo bem técnico. Deslizamento de barro que avançavam a grande velocidade e destruíam tudo ao seu passo ao longo dos rios e vales. A agricultura colapsou e tardou anos para se recuperar. Vários assentamentos desapareceram literalmente do mapa em questão de dias, se não horas. O comércio se esfumou e provavelmente, qual foi o outro verbo que a gente viu lá na frente? Houve. Provavelmente houve e propagaram enfermidades. Então, o que a gente viu aqui até agora foram as consequências que aconteceram depois, né, dessa explosão do vulcão há 1500 anos, no tempo dos maias. Até agora, foi o que disse o pesquisador Aguirre. Aí o que ele diz, entre aspas, ou seja, a gente tem aqui uma citação direta, né? Se não te asfixiavas pelos gases, te desintegravas pelas correntes de cinza com altas temperaturas que expulsou o vulcão. Então, isso tudo é fala dele. Assegura
o investigador, o pesquisador mexicano. Outros trabalhos, como, olha outra palavrinha sublinhada, como o do estadunidense Robert, apontam que esses fenômenos naturais foram fatores que influíram ou influenciaram na queda do flanco sul. O flanco também é um termo muito técnico, muito específico, que seria o lado sul da cultura maia. E nos reacomodos políticos da época. Isso aqui, gente, ó, inclusive existe em português, tá? Muitas palavrinhas que a gente não usa, mas que são recorrentes na língua espanhola ou até termos técnicos, eles são iguais, tanto em português como na língua espanhola. Como o ascenso de Copán e o importante reino do Maia que se encontra no que atualmente é Honduras. Então, nós temos aqui o texto completo com essas palavras sublinhadas da segunda questão, que pede o seguinte. Ela pede que nós analisemos essas afirmações em relação a esses termos sublinhados. Então, temos a primeira afirmativa que diz o seguinte: los subrayados, no título, é um artigo neutro. Ele jamais pode ser um artigo neutro, porque o artigo neutro, o nome já diz, ele é neutro. Então, ele não vai... ele vai ser invariável, ele não vai mudar em gênero nem número, invariável, certo? E ele não pode aparecer diante dos substantivos. Então, ele vai aparecer diante de qualquer classe gramatical, porque o dever dele, a função dele é substantivar. Então, se ele tem a função de substantivar, ele jamais aparece diante de um substantivo. Lo niño. Isso não existe, gente. Não existe. Então, toda vez que eu utilizar esse artigo neutro, eu estarei enfatizando alguma coisa, como, por exemplo, quiero decir lo bonita que es. Lo bonita que es. Tá vendo? Ele é neutro. Então, ele pode ser utilizado diante de uma palavra também feminina. Lo importante que somos. Então, nós temos aqui, ó, a palavra importante, que está sendo substantivada pelo artigo neutro. Sendo assim, invariável, ele não pode ser los diante da palavra maia, né? Ou maias. Essa aqui a gente já vai anular. Al, subrayado no texto, é uma contração da preposição a e o artigo ele. Ok, corretíssimo. Por quê? Porque existem duas contrações na língua espanhola e todas as duas com preposição de e a, mais ele. Só vamos ter essa soma de preposição, essa contração de preposição com o artigo se for um artigo masculino singular. Ok? Então, só existem essas duas, não é igual ao português. Então, nessa parte, a língua espanhola ajudou muita gente, porque ela não tem as outras contrações que nós temos. Só temos del e al. Apenas as duas. Então, esse al, sublinhado, ele é uma informação correta. O verbo recuperar-se, sublinhado no texto, é um verbo reflexivo. Ok. Todas as vezes que um verbo aparecer com esse ser no final, ele vai nos indicar que se trata de um verbo reflexivo. Ele indica que nós precisaremos de um pronome e esse pronome vai ser referente à pessoa que pratica e sofre a ação. Por exemplo, o verbo peinar-se, né? Afeitar-se, enfim, banhar-se, duchar-se, são verbos que terminam com esse ser. Uma partícula reflexiva, né? Esse verbo se torna reflexivo pelo fato de nós praticarmos essa ação e também sofrermos. Então, fica assim, ella se peina, certo? Ela se penteia, não é? Ela pratica e sofre a ação, tudo voltado para ela. Logo, o verbo recuperar-se, sublinhado no texto, também é um verbo reflexivo. Isso aqui, ok. Temos duas afirmações ok. Ele, sublinhado no texto, se refere ao investigador. Aí a gente tem que dar uma voltada lá. Vamos dar ele se referindo ao investigador. Outros trabalhos, como o do estadunidense, não. Esse o aqui, ó, ele se refere ao trabalho, né? Ó, outros trabalhos, como
o trabalho, para ele não repetir a palavra trabalho ou pesquisa, ele só vai deixar aqui implícito que se refere ao trabalho do estadunidense Robert Doe. Logo, essa informação também está errada. Qual seria a nossa melhor opção para aquela questão? As afirmativas A afirmativa A com as declarações 1 e 3. Bom, e aí a gente vai para a terceira questão. Quais as afirmações estão corretas? Mais uma vez, o uso da conjunção I nessa frase, toda la vegetación é isso, está correto, pois se substitui a conjunção I por E quando a palavra seguinte começa com I. Primeiro, ou HI. Lógico, se estava no texto é porque estava correto, né? O texto é um texto científico, então ele vai manter as regras gramaticais. Mas a gente tem que saber a regra. Por que que isso aqui aconteceu? E essa afirmativa, ela está corretíssima. Todas as vezes que a gente tem uma palavra que se inicia com a letra I ou HI seguida de consoante, a gente vai substituir a conjunção, que seria Y, por E. Por quê? Para a gente evitar a danada da cacofonia. Cacofonia que seria essa repetição da vogal. E isso, né? Então, a gente vai ter o E isso. Corretíssimo. Se cambiamos la citación, a citação deste camarada que foi feita no texto, para a terceira pessoa do singular, é necessário ajustar duas palavras na frase. Vamos dar uma olhada na citação dele, voltar mais um pouquinho lá no texto. Si no te asfixiabas por los gases, te desintegrabas por las corrientes con altas temperaturas. Ele fala que se a gente mudar para a terceira pessoa, a gente só ia mudar 3 palavras. Na verdade, a gente ia mudar 4, né? Porque a terceira pessoa seria se asfixiaba, tira o S, se desintegraba. A gente vai mudar pelo menos 4, ou seja, aquela afirmativa está errada. Aliás, ele falou que a gente mudava só 3 palavras, a gente muda 4, o dobro, né? Tanto o pronome quanto o verbo. Então, não. A palavra flanco, sublinhada, pode ser substituída por lado, sem perda de sentido no texto. Corretíssimo. A palavra flanco, como eu falei para vocês, também existe no português, e ela vai se referir a um lado do vulcão, a um lado de alguma coisa que foi apresentada geograficamente. Então, nossa opção correta, vendo que temos a primeira afirmativa e a terceira afirmativa. Então, essas são as nossas únicas, ok? Na quarta questão, a gente tem mais um textão. Silicon Valley quer ler tua mente. E isso deveria te preocupar. Quando o Facebook, o Elon Musk, eles coletam pensamentos diretamente dos nossos cérebros, haverá sérios problemas éticos. Olha só que interessante. São as empresas que estão querendo coletar pensamentos diretamente dos nossos cérebros. Isso, com certeza, vai gerar problemas éticos seríssimos. Vamos ver o desenrolar do texto. Não contente com controlar quase tudo o que as pessoas fazem na internet, agora o Facebook também quer ler nossa mente. O gigante das redes sociais se fez conhecer, não faz muito tempo, um avanço com um plano para criar um dispositivo que lê as ondas cerebrais, das pessoas e que permite escrever só com pensamento. Imagina só, você pensou, plasmou, seria isso. E Elon Musk quer ir ainda mais além. Outras das empresas do chefe de Tesla, Neuralink, está desenhando um implante cerebral. Olha aqui, para conectar a mente da gente diretamente a um computador. Então, enquanto temos 2 empresas aqui, né? Nesse parágrafo aqui, vamos tentar entender o que está acontecendo. Nesse primeiro parágrafo, então, ele fala que agora o Facebook
quer ir além do que ele já tem, do controle que ele já tem dos nossos dados. Agora ele tem nos seus planos criar um dispositivo que leia ondas cerebrais para que a gente consiga escrever sem mexer as mãos, escrever só com pensamento. Enquanto essa outra aqui quer ir um pouco mais além e colocar um implante cerebral para que a gente possa se conectar com o computador também. Vamos lá. Musk reconhece, ele se inspira na ficção científica, que quer assegurar que os humanos podem seguir esse ritmo. Inteligência artificial. Imagina só. Parece que perdeu parte da ficção científica que adverte que as repercussões da tecnologia, das repercussões da tecnologia. Então, ele quer fazer algo parecido com o que a gente vê nas ficções, mas ele simplesmente ignora todos os avisos que a gente viu no Black Mirror, por exemplo. Quem assistiu a série sabe que existem muitos fatores, né? Tem prós e contras em relação a essa evolução científica, essa evolução tecnológica nas nossas vidas. Muitas questões também éticas, né, em jogo daquela série. E ele está querendo imitar exatamente isso. Esses sistemas para ler a mente poderia afetar a nossa privacidade, nossa segurança, nossa identidade, nossa igualdade e a proteção pessoal. Olha só o que vai acarretar tudo. A gente vai ficar completamente à mercê da tecnologia ou da empresa, né? Com os nossos dados tão assim abertamente. De verdade, queremos que tudo isso dependa de empresas com filosofias como a antiga ou antigo mantra do Facebook, mexa-se rápido, quebre coisas? Imagina a empresa tem um mantra desse, mova-se rápido, mexa-se rápido e quebre coisas. Né? Ou seja, tem um outro mantra também que a empresa utiliza, que seria melhor pedir desculpas do que dar licença. Uma empresa que tem esses pensamentos, passa por cima de tudo, que passa por cima do que é ético. É isso que a gente quer, deixar tudo nas mãos de empresas com esse mantra? É essa a pergunta que ele faz aqui no texto. Ainda que soam futuristas, as tecnologias necessárias para fabricar dispositivos que leiam as ondas cerebrais não são tão diferentes das ferramentas correntes para imagens por ressonância magnética. Então, é uma coisa que já existe, certo? Essa leitura das ondas, a leitura das ondas cerebrais, já existe dentro dos tratamentos, né, com ressonância magnética. E a eletroencefalografia, que utiliza a neurociência em hospitais de todo mundo. Então, isso já existe para tratamento de coisas mais sérias, né? Já se pode adquirir, aliás, para tratamento de doenças, eles estão querendo pegar para outra coisa. Já se pode adquirir um equipamento para controlar um drone com a mente, tendo assim, de certo modo, utilizar para escrever palavras não é um passo tão grande. De fato. O avanço provavelmente estará no uso da aprendizagem das máquinas para rebuscar entre enormes quantidades de dados coletados por nosso cérebro e encontrar padrões na atividade neuronal que unam os pensamentos com as palavras específicas. Então, eles só vão mudar ali algumas programações da máquina para que ela consiga realizar essa atividade específica, né? Buscar esses padrões, os dados coletados dos nossos pensamentos, para que a gente finalmente consiga unir esses pensamentos em palavras. Pode que os planos do Facebook e Neuralink desenvolvam a partir da prática médica existente. Pode ser que isso aconteça. Mas quando as empresas coletam pensamentos, né, compilam pensamentos diretamente dos nossos cérebros, os problemas éticos são muito diferentes. Qualquer sistema que pode que pode acessar esses dados diretamente dos nossos cérebros, supõe um claro risco para a nossa privacidade. A privacidade se embasa no consentimento. Se tem uma máquina que está operando dentro de uma máquina, um programa, enfim, que está operando dentro do meu cérebro, e para que isso aconteça, eu preciso dar esse consentimento. E esse consentimento está tendo contato direto com esta máquina, isso tem uma linha muito tênue, né, entre a ética
né, e o que é correto. Eles têm esse acesso e a gente acaba perdendo a nossa privacidade. Mas é muito difícil dar um consentimento como é devido se alguém está cutucando, olha, até utilizou, diretamente os nossos pensamentos. Realmente. Por quê? Porque pode haver, né, pode ser que a gente dê esse consentimento, mas não de uma forma consciente. Se alguém está lá mexendo no meu cérebro, ele pode me induzir a dar esse... As empresas de Silicon Valley e os governos já reúnem subrepticiamente todos os dados que podem sobre nós e os utilizam de formas que preferíamos que não utilizassem. Então, já acontece do Facebook e do próprio governo estarem toda hora xeretando os nossos dados, né? Não queremos mais coisas além disso. Outras pessoas, outras informações sejam passadas. Já basta as que temos por aí, né? Nas redes, nas internets. Até que ponto podemos estar seguros de que os nossos pensamentos aleatórios e pessoais não serão captados e estudados junto com as instruções que queremos dar à tecnologia? Ou seja, né, até que ponto vai a nossa privacidade e o nosso consentimento? É um texto bem interessante e esse trechinho que a gente leu até agora, ele vai se colocando totalmente contra, né, essa nova evolução desse acesso direto aos nossos pensamentos. Bom, de acordo com o texto, Silicon Valley quer ler a tua mente e isso deveria te preocupar. Até pelo próprio título a gente consegue identificar que ele não é muito a favor, não. É correto afirmar que a tentativa dessa empresa é criar um dispositivo que leia nossas ondas cerebrais para que possamos escrever só com pensamento. Na verdade, não. Esse Neuralink aqui é outra coisa. Vamos voltar lá para o texto. Eles querem botar um implante cerebral para conectar a mente da gente diretamente com o computador. Implante cerebral. Criar um dispositivo que leia as nossas ondas cerebrais. E colocar para que a gente fique diretamente ligado com o computador. Conseguir que possamos escrever só com o pensamento não é parte mais difícil do projeto, porque isso já faz a neurociência. Na verdade, ele falou que qual é a parte mais difícil do projeto. A parte mais difícil do projeto é lidar com a parte burocrática, né? Com as questões éticas, ele fala aqui na segunda parte. Mas, as empresas recopilando o pensamento diretamente no nosso cérebro, os problemas éticos são muito diferentes. Então, essa parte mais difícil para a empresa, as empresas de Silicon Valley e os governos já reúnem patentemente nossos dados e os utilizam ainda que a gente não goste disso. Patentemente? Não. Patenteados, nossos dados, não. Na verdade, eles têm acesso porque, no caso das empresas, assinamos os contratos e utilizamos os programas. O governo tem acesso porque tem acesso. Eles têm acesso a tudo que se refere aos cidadãos, né? Então, essa não seria a nossa afirmativa correta. E a letra D. Elon Musk, o dono da Neuralink, deseja, na realidade, que as pessoas ignorem a inteligência artificial. Não. Ele quer que a gente se apaixone ainda mais. Ele quer que ele sabe que o ser humano, quanto menos coisas a gente fizer, melhor. E eu, com certeza, acharia muito legal se eu não tivesse que escrever, só pensasse as coisas. Mas também é muito, muito perigoso esses pensamentos escritos em algum lugar, né? Então, ele não quer que as pessoas ignorem, né? Que as pessoas fiquem longe da inteligência artificial. Pelo contrário, ele está imitando vários programas, várias ficções científicas com esse intuito, né? De ganhar mais pessoas. Para conectar na mente da gente diretamente a um computador e, logicamente, coerente com o seu projeto. É logicamente coerente com o seu projeto. Não seria essa. Os problemas éticos estão junto com Os problemas éticos estão justo no feito de que as máquinas aprendam a ler e coletar nossos pensamentos. Isso aqui é que é o problema. E é isso que preocupa bastante o autor. Que a gente deve se preocupar com esses pensamentos coletados e que estarão aí livres. O título já diz isso pra gente. Como é que a gente consegue ver isso? Ele fala, ela quer ler a tua mente. Você tem que se preocupar com isso. Então, isso aqui é um problema. E é um problema ético por quê? Problema ético
Porque se eles estão implantando coisas no nosso, pode ser que essas coisas implantadas facilitem tanto o acesso deles quanto o nosso consentimento, né, para que eles façam isso. A gente vai ser induzido. Aí nós temos um outro texto, Maps. Maps, como llego a esta ubicação, ou seja, como é que eu chego a essa localização? Dirígete hacia el oeste. E el oeste é hacia, você não sabe, não segue aquela estrelinha do norte, sul, leste, oeste, você está perdido. Saber por onde o sol nasce. E pelo quadrinho, né, pelo comic que a gente está vendo, a moça tem dificuldade de saber onde se encontra o oeste. Vamos lá para a pergunta. No fragmento "Y el oeste es hacia", a palavra sublinhada, né, que é o hacia, está sublinhada lá no quadrinho, é um advérbio de lugar. Bom, o hacia, gente, ele não pode ser confundido com um verbo. Nós temos duas palavrinhas muito parecidas, que são hacia e hacia. Pode ser que aconteça uma pegadinha dessas na prova. Então, hacia, quando a gente tem aqui esse acento, a gente está falando do verbo fazer, né? Hacer, no passado, né? Pretérito imperfeito, do indicativo. Esse hacia, ele é uma preposição que indica direção. Não a direção, não é um advérbio de lugar. Ele vai indicar, como diz o Maps, sigue hacia el oeste, ou seja, em direção a alguma coisa, a algum lugar. Você vai estar em movimento. Quem já teve a ideia assim, de colocar o seu Google Maps em outra língua, né, que seja português de Portugal, espanhol, inglês, quem gosta, né? Vai ouvir essas expressões. Então, quando a gente está em movimento, dirigindo, andando, caminhando, andando de bicicleta, enfim, e a gente escuta em direção a, ele vai dar sempre essa ideia, ele vai utilizar sempre essa expressão. Por quê? Porque nós estamos dirigindo e a gente só utiliza o Maps quando a gente está se movimentando. Então, advérbio de lugar? Não é, porque advérbio de lugar é paradinho, se indica sempre lugar parado. Um pronome indefinido, que nesse caso denota um lugar desconhecido. Pronome? Não, ele não é um pronome indefinido, de forma alguma. Então, em qualquer opção que apresente pronome, a gente já vai... Pronome relativo. Um substantivo comum? Tampouco. Como eu falei para vocês, ele é uma preposição que indica direção. Então, uma preposição que denota movimento é a nossa única opção. Ok? Não é advérbio, porque advérbio de lugar vai expressar lugar paradinho. Não é pronome, porque ele está indicando uma direção, né? Então, qualquer que seja pronome a gente elimina. E substantivo tampouco. Ok? Essa foi bem fácil. Na sexta questão, nós temos a seguinte. Considerando o fragmento, de verdade, é sério que queremos que tudo isso dependa de empresa com filosofias como a do antigo mantra do Facebook? Mexa-se rápido e quebre coisas? É coerente dizer. Não é bom que as pessoas confiem em empresas com filosofias tais como a do Facebook. É isso que a gente entende lendo esse fragmento? Sim. É como se ele tivesse em dúvida. É sério que você quer colocar os seus dados na mão de empresas com essa filosofia, dizendo para quebrar as coisas e se mover rápido? Não. É sério que você quer isso? Então ele está colocando em xeque uma decisão que você pode tomar que seja errada. Então não é bom que as pessoas confiem em empresas com filosofias tais como a do Facebook. Por quê? Porque são empresas traiçoeiras, na visão do autor. Podem usar seus dados de forma não tão boa. Sétima questão. Uma reflexão sobre a atual situação do meio ambiente. A contaminação do nosso meio ambiente é um dos feitos mais preocupantes. A Terra é um planeta único no sistema solar, com uma diversidade de vida incrível. O homem não se dá conta de que possui um presente maravilhoso, irrepetível, onde ele pode desenvolver a sua existência. O tema da contaminação do nosso planeta não é algo novo, não é novo, mas poderíamos afirmar que hoje em dia o seu estudo requer uma especial atenção. Por quê? Simplesmente porque agora, mais do que nunca, o homem está contaminando. Resumindo aqui esse parágrafo, o que a gente conseguiu entender?
A gente viu que o homem sempre poluiu, já que ele diz aqui que não é algo novo, a contaminação, porém, ultimamente, ele está poluindo bem mais do que antes. Agora a gente vai entender por quê. Vários estudos realizados pelos especialistas demonstraram que a contaminação do ar, do solo, do mar, nos últimos 100 anos, foi a maior que o produzido em vários séculos da história. A gente está produzindo muito mais lixo que antes. Lixo não, contaminação. A gente está contaminando muito mais que antes. Outra das conhecidas consequências é o fenômeno conhecido como mudança climática. De fato, quanto mais a gente contamina, né, ar, solo, mar, mais ocorrem as mudanças climáticas e, consequentemente, a gente vai sofrendo com isso. A respeito disso, assinala a União Europeia. Vamos ver o que a União Europeia falou. A mudança de clima é um dos maiores desafios que deverá responder a humanidade nos próximos anos. Incremento das temperaturas, degelo dos glaciais, multiplicação das secas e as inundações. Tudo aponta que a mudança de clima começou. Os riscos são imensos para o planeta e as gerações futuras, o que nos obriga a atuar de forma urgente. Ou seja, ela não está pensando agora no que está acontecendo no momento, mas como as nossas ações de agora e essas mudanças climáticas que estão acontecendo agora estão ameaçando o futuro das próximas gerações, é preciso que nós façamos algo, segundo a União Europeia. A falta de consciência e responsabilidade. Outro tema. O planeta Terra é o lar da humanidade. O lógico será que se preocupe em cuidar dele, como a gente cuida da nossa casa. No entanto, está claro que não é isso que está acontecendo atualmente. O que evidencia isso? Se uma falta de educação. Segundo a União Europeia, o mundo está mudando. A crise econômica, ambiental e social são diferentes manifestações de um modelo de desenvolvimento insustentável baseado nos princípios de exploração dos recursos para extrair o máximo de benefício em menor tempo possível, sem considerar o impacto que isso gera nos ecossistemas e nas populações. Então ele está dizendo aqui que nós não fomos conscientes, e por essa nossa falta de consciência e a nossa falta de educação, segundo ela, é que a gente enfrenta essas manifestações da mãe natureza, né? Por quê? Porque essa nossa falta de consciência nos faz crescer de forma insustentável, baseando-nos sempre nessa forma de explorar muito em pouco tempo. A responsabilidade é um sentido de consciência. Ao ser responsável, compreendemos que uma situação determinada requer, à sua vez, uma ação concreta que vá de acordo com as características dessa situação. Essa capacidade de poder ver e compreender deve ser estimulada desde cedo, ou seja, desde crianças, que a gente deve aprender, a gente deve ser capaz de ver e compreender o mundo como nosso. Se a um menino não ensinamos determinados valores na idade adequada, é muito provável que já não aprenda no futuro ou que seja muito mais difícil de assimilar. Certo? Então é um texto preocupado com a nossa situação atual, que não mudou muita coisa, né? Já que a prova de 2020 não mudou muita coisa. De acordo com as reflexões apresentadas no texto, se pode dizer que a falta de consciência e responsabilidade com a natureza contribuíram para o deflorestamento da queima do meio ambiente no planeta, desmatamento, né? Isso foi ocasionado pela nossa falta de consciência e pela nossa responsabilidade? Vamos ver lá se é isso que o texto diz. Contaminação, bom, ele fala aqui da contaminação e ele fala da mudança de clima, né? Ele não fala bem do desmatamento, não. E aqui ele fala dos cuidados que nós devemos ter com o meio ambiente, toca um pouco nesse aspecto do desmatamento, em relação, quando ele fala aqui da crise econômica, ambiental e social,
que tem diferentes manifestações com o modelo de desenvolvimento insustentável. Então, nesse momento aqui é o que ele fala sobre o desmatamento, né? Mas ele não está falando só sobre o desmatamento. Quando ele fala aqui de modelo insustentável, ele envolve tudo. Então, ele não está falando só da queima, a gente vai eliminar essa aqui, a gente não tem essa como a nossa resposta correta, porque aqui ele fala assim, contribuindo para queimadas e o desmatamento do ambiente, do planeta. Não, ele fala de tudo, ele engloba tudo, de contaminações, né? A contaminação do meio ambiente é recente no nosso planeta e se intensificou mais nos últimos anos com a exploração dos recursos para extrair o máximo benefício no menor tempo possível. Também não foi a contaminação do meio ambiente. Ele falou que essa nossa ação de extrair o máximo em menor tempo, ela vai acarretar isso aqui, ó. Não foi bem a contaminação. Então, também não. A União Europeia acredita que a contaminação do meio ambiente é um dos maiores desafios futuros da sociedade. Não foi isso que a União Europeia disse. Ela disse que o nosso maior desafio, tá bem ali no texto, vamos lembrar o que é? O maior desafio da humanidade deverá, é a mudança climática. Então, a mudança climática, segundo a União Europeia, é o nosso maior desafio e será futuramente. Então, também não é essa questão. Eliminamos letra A, não. Bom, a contaminação do meio ambiente gera outras consequências para a natureza em todo o mundo. De fato, a contaminação do meio ambiente, é o que ela diz, ela vai englobar tudo, né? Na fala da União Europeia, quando ela vai falar das contaminações, ela fala das mudanças climáticas. E as mudanças climáticas que ocorrem num local automaticamente vão ocorrer no outro continente. É uma coisa que mexe com o mundo inteiro. Vem os ventos, eu sou professora de geografia, mas tem esses ventos, essas mudanças, enfim, tem a ver com o mar, tem a ver com o excesso de sol aqui, que as nuvens vão para lá e o vento diz daqui, enfim, tem todo esse problema climático, né, que se desenvolve justamente pela nossa falta de consciência, mas é problema relacionado ao clima. Justamente por isso que eles afirmam que vai ser o nosso maior problema futuramente. E é por isso que afeta não só um local, mas o mundo inteiro. Então, a nossa opção, letra D. Nossa, falando de Agenda 21. Oitava questão. Observe o fragmento abaixo, retirada do texto. El cambio climático es uno de los mayores desafíos a que deberá responder la humanidad en los próximos años. Incremento de las temperaturas del cielo, de los glaciales, multiplicación de las sequías y de las inundaciones, todo apunta a que el cambio climático ha comenzado. Então, tudo isso é sinal de que a mudança climática começou. Os riesgos são imensos para o planeta e las generaciones futuras. Mais uma vez, falando dos problemas gerais, globais, né? De acordo com o fragmento destacado, se pode afirmar que o fragmento destacado é um discurso indireto. Lá no texto, e aqui também, a gente vê a presença de aspas. Num discurso direto, a gente vai utilizar os verbos, as conjugações verbais, né? Os demonstrativos, os advérbios de lugar, todos vão ser utilizados tal qual foram falados, todos em primeira pessoa. Né? Então, se numa entrevista a gente tem a fala da pessoa tal qual ela disse, né? Uma fala transcrita, a gente tem um discurso direto. Se a gente faz uma citação direta, a gente usa aspas. E nessa citação direta, a gente vai utilizar as palavras originais, né? Da fonte. Na letra A diz, o fragmento retirado é um discurso indireto. Não é um discurso indireto. Justamente porque a gente tem aqui, ó, presença de aspas, citação direta. Fragmento é um discurso indireto também não. Tudo que for indireto a gente elimina. O fragmento retirado é um discurso direto e indireto. Não, ele não é indireto de forma alguma.
O fragmento destacado é um discurso direto, pois o autor apresenta a reprodução integral da fala da União Europeia para defender o seu ponto de vista. E é exatamente isso que ele faz. Ele apresenta uma fala, né, da União Europeia para embasar a argumentação dele. É isso que a gente faz no vestibular também, podemos fazer. Em textos científicos, é importante que a gente utilize aspas quando a fala não é nossa. Vamos para a nona questão. Bom, no fragmento do texto 4, o tema da contaminação do nosso planeta não é algo novo, mas se poderia afirmar que hoje em dia o estudo requer uma especial atenção. A gente tem aqui a palavra requer, o verbo requer. Se o verbo sublinhado mudasse para o futuro imperfeito do indicativo, a forma correta seria o futuro imperfeito do indicativo. A gente vai entender esse futuro imperfeito agora. Digamos que aqui é o nosso presente, a gente vai para frente, a gente tem o futuro imperfeito, e aqui no meio a gente tem o futuro perfeito. Certo, o futuro perfeito, ele vai se referir a uma ação pontual no futuro. Se essa ação é pontual, ela vai se referir ao tempo que vai ser realizado de agora até o final dela. Por exemplo, daqui a 3 anos eu já terei terminado a graduação. Então, esse terei terminado, se a gente for traduzir aqui para o espanhol, seria o futuro perfeito. Habrá requerido. Isso aqui seria o nosso futuro perfeito. Por quê? Ele vai indicar o uso de um verbo auxiliar no particípio, mais o particípio. Então, eu já terei terminado. Eu tenho um tempo para realizar essa ação. E, finalizado esse tempo, essa ação também será finalizada. Então, existe um tempo estipulado, certo? Então, habrá requerido, habrá tenido, habrá concluído, ou habré concluído, né? Se eu estou falando de mim, eu habré concluído dentro de 3 anos. Então, vou dar esse exemplo. 3 anos, habré finalizado el curso. Eu tenho, então, o tempo de 3 anos para finalizar essa minha ação, certo? Uma ação, então, pontual. Já com o futuro imperfeito, eu diria, finalizaré mi curso. Então, eu tenho aqui uma forma com apenas um verbo, olha só, não temos verbo auxiliar como a gente tem nessa primeira. Temos apenas um verbo e essa ação será realizada, eu sei que eu vou finalizar meu curso, mas eu não tenho um tempo específico para essa minha ação ser pontual. Não necessariamente será em 3 anos. Então, eu tenho aqui a minha forma não pontual. Uma ação não pontual. Ok? E as duas são do indicativo. Então, de certa forma, eu tenho certeza que elas serão realizadas. Só que essa eu sei quando será. Essa aqui eu não sei quando será, mas será. Certo? Então, essa aqui eu tenho certeza e essa eu não tenho certeza. Então, a nossa forma, a nossa opção que responde melhor essa conjugação nesse tempo verbal do futuro imperfeito do indicativo será requerirá. Percebam também que existe uma diferença dependendo do tempo verbal. O verbo apresenta umas ditongações, ou uma ditongação, né? Requiere. Ele apresenta essa irregularidade. Requererá. Requerirá. Olha só. Quiso. Então, ele vai apresentar formas diferentes. Ele é um dos verbos irregulares, né? Mas ele apresenta uma irregularidade própria de ditongação, dependendo do tempo verbal. Prontinho.
Agora, finalizamos a nossa correção de 2020. Até mais!